Olá, como você está? Vamos para a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler Levíticos 3, 4, Salmos 47 e Lucas 11. Vamos orar para essa leitura? Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, Deus. Obrigada porque apesar das lutas, das resistências, das batalhas, Pai, nós conseguimos chegar aqui. Que o Senhor possa mover na nossa vida, Senhor, nos transformar, mudar a nossa vida, Jesus, e nos fazer, Pai, enxergar e ouvir aquilo que não temos enxergado nem ouvido, Pai, por causa das coisas desse mundo. Que o Senhor nos coloque, Senhor, no foco. Que o Senhor nos coloque olhando para o Senhor, desejando o Senhor, Pai, e aprendendo do Teu Espírito. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vou tirar a colinha. Levíticos 3 e 4. Se apresentar ao Senhor um animal do rebanho de gado como oferta de paz, poderá ser macho ou fêmea, desde que seja sem defeito. Coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate-o à entrada da terra do encontro. Os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar. Dessa oferta de paz, uma parte será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá toda a gordura que envolve os órgãos internos, os dos 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Todas essas partes serão removidas junto com os rins e os filhos de Arão queimarão tudo sobre a lenha acesa no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se apresentar ao Senhor um animal dos rebanhos de ovelhas ou de cabras como oferta de paz, poderá ser macho ou fêmea, desde que seja sem defeito. Se apresentar como oferta um cordeiro, traga-o perante o Senhor, coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate-o à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão derramarão o sangue do cordeiro em todos os lados do altar. Dessa oferta de paz, a gordura será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá a gordura da parte gorda da cauda. Cortará rente a espinha, toda a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos, e o lóbulo do fígado. Todas essas partes serão removidas junto com os rins, e o sacerdote queimará tudo no altar. É uma oferta especial de alimento apresentado ao Senhor. Se apresentar um cabrito como oferta, traga-o perante o Senhor, coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate-o à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão derramarão o sangue do cabrito em todos os lados do altar. Dessa oferta, uma parte será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá toda a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Todas essas partes serão removidas junto com os rins, e o sacerdote queimará tudo no altar. É uma oferta especial de alimento, um aroma agradável ao Senhor. Toda a gordura pertence ao Senhor. Jamais coma gordura ou sangue. Essa é uma lei permanente para você e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Levítico 4. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. É isso que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. Se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre todo o povo, apresentará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Trará o novilho perante o Senhor à entrada da tenda do encontro, colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente à cortina interna do santuário. Em seguida, o sacerdote colocará um pouco do sangue nas pontas do altar. Dê incenso perfumado que está na presença do Senhor dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Depois removerá toda a gordura do novilho a ser apresentada como oferta pelo pecado, incluindo a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Removerá todas essas partes junto com os rins, como se faz com os animais apresentados como oferta de paz, e queimará tudo no altar do holocausto. Mas o que restar do novilho, o couro, a carne, a cabeça, as pernas, os órgãos internos e os excrementos, ele tomará e levará para um lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento onde são jogadas as cinzas. Ali, sobre o monte de cinzas, queimará o resto do fogo feito com lenha.
Se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, o povo trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará à entrada da tenda do encontro. As autoridades da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e o matarão diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente à cortina interna. Em seguida, colocará um pouco do sangue nas pontas do altar, que está na presença do Senhor, dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Depois removerá toda a gordura do novilho e a queimará no altar, como se faz com o novilho apresentado como oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo povo e eles serão perdoados. Então o sacerdote tomará o que restar do novilho, levará para fora do acampamento e o queimará ali, como se faz com a oferta pelo pecado. Essa oferta é pelo pecado de toda a comunidade de Israel. Se um dos líderes do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, mas não se der conta disso, ainda assim será culpado. Quando perceber seu pecado, o líder apresentará como oferta um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o matará diante do Senhor, no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. É uma oferta pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, queimará no altar toda a gordura do bode, como se faz com a oferta de paz. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo líder e ele será perdoado. Se outra pessoa do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, ela apresentará como oferta pelo pecado uma cabra sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, removerá toda a gordura da cabra, como se faz com a oferta de paz, e a queimará sobre o altar como um aroma agradável ao Senhor. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada. Se alguém trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá ser sem defeito. A pessoa colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, removerá toda a gordura da ovelha, como se faz com a gordura do cordeiro, apresentado como oferta de paz, e a queimará no altar como oferta especial apresentada ao Senhor. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada. Glória a Jesus. Aleluia. Salmos 47. Batam palmas todos os povos, celebrem a Deus em alta voz, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei de toda a terra. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sobre nossos pés. Escolheu para nós uma terra como herança, o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor se elevou ao forte som de trombetas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, louvem-no com um salmo. Deus reina sobre as nações, sentado em seu santo trono. Os governantes do mundo se juntaram ao povo do Deus de Abraão. Pois todos os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado em toda parte. Louvado é o teu nome, Pai. Glória a Jesus. Lucas 11. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado, bendito, santo, glorificado seja o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos disse: Senhor, ensine-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixes cair em tentação.
E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo me acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada, e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. Certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo, e quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhes desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul, mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? E se meu poder vem de Beelzebul, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença. Tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Quem não está comigo opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo trabalha contra mim. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso. Mas não encontrando, diz: voltarei à casa da qual saiu. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou: feliz é a sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Enquanto as multidões se apertavam contra Jesus, ele disse: essa geração perversa insiste que eu lhe mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha de Sabá se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminado. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus os convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhes disse: vocês fariseus tenham cuidado de limpar o exterior do corpo e do copo e do prato. Mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Todos, acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus! Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus!
pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulo escondido. As pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. Então o especialista da lei disse: Mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu: Sim, que aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Que aflição os espera, pois constroem monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês cooperam com eles construindo os monumentos. Foi a isto que Deus, em sua sabedoria, se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, esta geração será responsabilizada pelo seu assassinato e todos os profetas de Deus desde a criação do mundo, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente essa geração será considerada responsável. Que aflição os espera, especialistas da lei. Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem. Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudessem usar contra ele. Misericórdia. Misericórdia, Pai. Misericórdia. Senhor, não nos deixe ser como esses, Pai. Não nos deixe sermos como os fariseus, os hipócritas. Deus, que essa palavra, Senhor, seja cravada em nós, no nosso íntimo, no nosso eu. Que sejamos parecidos com o Senhor, Pai, e não com homens. Que não nos corrompamos, Pai, que deixemos aquilo que hoje já praticamos contra o Senhor, contra os teus filhos, contra a tua casa, contra os teus mandamentos, Pai. Vem sobre nós e nos convence. E eu oro para aqueles, Jesus, que não são seus filhos ainda, que não te conhecem, que de alguma forma, Pai, resistem à tua palavra. Eu oro por aqueles, Jesus, que repelem os ensinamentos. Eu oro por aqueles que repelem os profetas, que perseguem os profetas, Pai. Eu oro por aqueles, Senhor, que estão entre os seus filhos, Pai, que estão te buscando, e o Senhor, Pai, que caiam agora todas as cadeias, as prisões, que caiam agora todos os fariseus da nossa vida, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser fortes e corajosos e sermos transformados pela palavra. Que a tua palavra se cumpra na nossa vida, Pai. Que sejamos alcançados pelo teu poder e sejamos fortalecidos, Pai, e permanecemos desse jeito até que o Senhor volte. Não nos deixe nos desviar, não nos deixe olhar para estes e achar que eles te representam, Pai. Que nós possamos olhar para a Bíblia e conhecer ao Senhor verdadeiramente, Jesus, verdadeiramente. E não, Senhor, não sejamos impedidos de te conhecer por causa dos maus representantes, Pai. Que nós conheçamos aqueles que o Senhor enviou para nós, Jesus. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Pai. Traga conexões divinas para a nossa vida. Tira da nossa vida, Pai, tudo que não é de Ti. Nos transformas para nós sermos bênção para muitos, Pai. Para Te levarmos, para Te apresentarmos, Pai, verdadeiramente como o Senhor é. Nos faça, Senhor, ser parecidos com o Senhor. Não com homens, Pai, mas com o Senhor. Nos transforma, nos cura, Pai, e nos salva. Que haja salvação, cura e libertação em nome de Jesus. Que haja arrependimento. Que possamos deixar os pecados, Pai, verdadeiramente. Não deixar da boca para fora. Que nós possamos falar a verdade, Pai. Que o nosso coração esteja cheio do Senhor. Que nós sejamos limpos por dentro, Deus, porque a Tua palavra diz que não é o que vem de fora que contamina, mas é o que sai do coração. Limpa o nosso coração, Pai. Transforma o nosso coração. Que nós aprendemos, Senhor, com a Tua palavra. E, Senhor, sermos conectados com a Tua palavra para sermos parecidos com o Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Que você possa conhecer Jesus e verdadeiramente ser transformado pela palavra. E se você foi abençoado por esse vídeo, por essa palavra, que você possa se inscrever no canal, curtir, compartilhar
e enviar essa palavra a muitos, em nome de Jesus, e fazer o nome de Jesus mais conhecido através do seu testemunho, através da sua vida. Amém? Fica na paz e eu te espero amanhã para mais uma leitura da Bíblia.